semana passada, eu dei início a uma série aqui, que eu disse para você, era o lado prático daquela série anterior que eu preguei, Quem é Jesus? Não adianta nada você saber quem é Jesus, com profundidade, com revelação, se você não colocar quem é Jesus em prática, tornando-se semelhante a Ele. Resolve nada. Não, já sei quem é Jesus, Ele é o Logos. Logos é aquilo que dá sentido à vida. Então Ele é que traz sentido para a minha vida. O sentido da minha vida é dar glória a Deus. Não importa se eu não sou um teólogo, não importa se eu não sou um pastor, se eu não sou um pregador. Eu me formei como engenheiro, como arquiteto, como médico, ou eu sou um empresário, ou eu sou funcionário de uma multinacional. Esse lugar aonde eu estou, aonde eu trabalho, aonde eu estudo, aonde eu tenho a minha formação, ou aonde eu coloco a minha formação a serviço de uma empresa, para que ela cresça e eu também cresça profissionalmente, isso é para a glória de Deus em primeiro lugar. Não é para que eu ganhe prêmios. Se eu for premiado porque fui o funcionário do mês, porque fui o mais destacado entre todos os meus colegas da empresa onde eu trabalho, isso é para a glória de Deus. Se eu conseguir que portas se abrissem, se Deus abriu portas para que eu faça um curso de aperfeiçoamento, para que eu tenha pós-graduação, doutorado, isso é para a glória de Deus. Não é simplesmente para melhorar o meu currículo para eu ganhar mais. Isso também vai concorrer para isso, mas é antes de mais nada para a glória de Deus. Porque o propósito número 1 da minha e da sua vida é dar glória a Deus. Esse é um propósito comum a todo o corpo de Cristo. Uns nasceram com vocação para áreas ligadas a números, matemática, física, química. Outros com vocação mais para a área de humanas, direito e tal. Outros para a área biomédica. Mas todos nós, independente da vocação que tenhamos, para o lado que for, temos essa vocação para a glória de Deus. Aliás, o apóstolo Paulo diz que seja lá o que a gente faça, até mesmo comer e beber, que tudo seja para a glória de Deus. E não existe maneira melhor do que dar glória a Deus, do que me tornar cada vez mais semelhante ao Senhor Jesus. Esse é o objetivo final de tudo aquilo que a palavra diz. Na verdade, eu tenho que dizer para você, nunca, desde que eu me converti, eu nunca ouvi um pastor pregando sobre nos tornarmos semelhança de Jesus. Não sei se, de repente, os pastores se sentem intimidados de pregar isso, porque eu já vi muita gente intimidada com aquele versículo da Bíblia que diz, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Eu já vi gente dizendo, não, mas quem sou eu para dizer isso? Afinal de contas, quem falou foi o apóstolo Paulo. Mas quem sou eu? Mas essa é a nossa realidade. Já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Há um outro princípio que na teoria é muito lindo, mas precisa se tornar uma prática. Aquilo que João Batista disse quando viu Jesus, ele diz, convém que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça e eu diminua. Ou seja, convém que cada vez mais eu esteja manifestando o Cristo que habita em mim, nos meus pensamentos, palavras e ações. Quando eu me proponho a isso, quando eu entendo isso, é nisso que começa a haver em mim a mais profunda e a mais poderosa transformação. Quando eu entendo que o objetivo de Deus na minha vida é me tornar cada vez mais semelhante a Jesus, isso é o que provoca em mim a mais profunda transformação. Transformação na nossa vida precisa ser o fruto de uma ação do Espírito Santo no nosso coração, no nosso interior. Não o fruto de alguém que nos dá uma bronca, que chama a nossa atenção, que vem com uma paulada, que vem com uma mensagem que é uma pedrada, uma paulada que nos exorta, que a gente sai da igreja sentindo como se tivesse levado uma surra. Não. A transformação genuína, ela ocorre quando nós
somos tocados pelo Espírito Santo e não importa qual a área. Quando o Espírito Santo toca no seu coração, é diferente daquilo que o pastor possa falar para você. Se o pastor diz para você, ô fulano, você precisa se tornar um marido melhor. Sua esposa já fez gabinete pastoral comigo e se queixou que você em casa é assim, que você na igreja é uma bênção, mas em casa você é assim, você é assado e você faz e acontece. Isso quando o pastor fala, quando algum irmão da igreja fala, quando alguém fala, é uma coisa. Mas quando o Espírito Santo vai no coração do sujeito e diz, meu filho amado, você precisa mudar, eu quero moldar em você um marido melhor para sua esposa. É algo completamente diferente. Quando o pastor diz para você, meu irmão, você está tendo esse mau hábito ou esse pecado na sua vida e você precisa largar em nome de Jesus, deve ser um demônio que tem na sua vida, vem aqui agora que eu vou ungir você com óleo queimado para sair esse demônio, é óleo de caminhão que eu recolhi ali no posto BR e vou ungir você. Isso é uma coisa, mas quando o Espírito Santo diz para você, essa prática aí que você está tendo não é legal, abandona isso, é completamente diferente. É completamente diferente, porque com o convencimento que ele traz também o poder para que você exerça a mudança que ele te convidou a fazer. Não é por força, não é por violência, é pela ação do Espírito Santo na nossa vida. E eu tenho que confessar para você uma coisa. Eu, quando sentei no computador para começar a preparar esse esboço para o dia de hoje, eu fiz um esboço, como são os meus esboços normalmente. Quem olha os meus esboços, depois vai andando no número de slides que eu vou botando ali, e ficou um esboço desse tamanho. 150 slides ali e tal. E depois eu olhei para aquilo, eu fiquei insatisfeito, eu falei, meu Deus do céu, que lambança que eu estou fazendo aqui. O que é isso? E eu percebi que aquele esboço estava muito mais adequado para o Nova College do que para um culto de domingo. Eu falei, isso aqui está muito aula. E o que a gente precisa não é simplesmente dar aula. Não é que o que esteja ali esteja errado. Não é que seja um ensino sacal. Que chatice. Nós estamos mostrando ali uma montoeira de versículo bíblico e tal, e falando Jesus isso, Jesus aquilo, a gente precisa isso, aquilo. Não é isso. O ensino está bíblico, está perfeito, mas a gente precisa de algo diferente da parte de Deus. Num encontro como esse, a gente precisa de que Deus pegue tudo aquilo que eu possa estar falando aqui e transforme em algo poderoso na sua vida, para que venha sobre você uma unção que faça de você semelhança de Jesus, não porque você aprendeu versículos, mas porque o Espírito Santo veio sobre você de uma forma sobrenatural e fez em você uma obra que palavra alguma poderia fazer. Então eu peguei isso aqui e eu quase que joguei tudo fora. E na verdade eu comecei a preparar um outro esboço. O outro esboço ficou assim, maravilhoso. E aí Deus falou comigo, mas não é para esse domingo. Eu falei, Senhor, peraí. No domingo que vem, a gente vai ter essa interrupção por causa do seminário, do poder da confissão de fé. Mas no outro, que eu já não sei nem que dia vai ser isso, quer dizer, no terceiro domingo a partir de hoje, né? Eu tenho uma palavra que já está queimando no meu coração sobre esse tema, que eu estou até com medo de pregar isso aqui virar um fuzuê, porque eu tenho certeza que o poder de Deus vai se derramar sobre nós de uma maneira sobrenatural. Mas também estou crendo nisso para hoje. E eu queria começar lendo com você aqui uma passagem bíblica de Efésios 4, que é um texto que eu uso demais, se tornou uma referência na minha cabeça, na minha vida, o entendimento dessa passagem de Efésios, no capítulo 4. Eu ensino sobre isso no Nova College. Sempre ensinei sobre isso enquanto fui professor e diretor da Atos. Que diz o seguinte, no versículo 11, que Ele mesmo, e aqui está falando a respeito de Jesus, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas, ou seja, com o objetivo
ao aperfeiçoamento dos santos, para que então os santos cumpram o desempenho do seu serviço. E esse serviço vai causar a edificação do corpo de Cristo. E essa edificação, esse serviço prestado pelos apóstolos, pastores, profetas, evangelistas, mestres, deve acontecer até que todos cheguemos à unidade da fé, que é um outro tema que nós como igreja precisamos entender. Unidade e unanimidade. Eu tenho falado isso esporadicamente com os nossos pastores, nas reuniões presenciais ou online, sobre a necessidade da igreja ter unidade e unanimidade. É uma vergonha como, desde sempre, o corpo de Cristo é retalhado e separado em denominações para lá e para cá, às vezes com base em coisas tão pequenas e quase que irrelevantes. Eu me lembro de ter sabido de uma história, quando eu estava lá na África do Sul ainda, de uma igreja que dividiu por causa de conceitos relacionados com batismo nas águas. Agora para pensar. Havia um dos pastores que ele entendia que o batismo nas águas tinha que ser pegando a pessoa, o candidato ao batismo, eu te batizo em nome de Jesus. Pum, pá. E o outro dizia não, tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se fosse, eu faria uma coisa mais prática. Pega a pessoa, afunda e diz, eu te batizo em nome do Pai e do Filho, para que não falte nada, para que fique tudo certo e adequado e bíblico. Também do Espírito Santo. Bum! Literalmente a pessoa iria ressuscitar de entre os mortos. Né? Mas a igreja dividiu por causa disso. Você imagina isso? Isso é uma piração total. A igreja dividir por causa disso. E eu já vi a igreja dividir por causa de dinheiro. Eu já vi a igreja dividir por causa de disputa de poder. Eu já vi a igreja dividir por causa de disputa de prestígio. Quem manda mais? Sou eu. Não, sou eu. Então, isso é uma vergonha para o corpo de Cristo, porque o que a Bíblia pede de nós é unidade. E mais do que unidade, unanimidade. E é na unanimidade que nós precisamos nos submeter uns aos outros. Porque onde a concordância não é necessidade de submissão. Se eu olho para o pastor Guga e digo que a camisa dele é azul e você concorda comigo, ninguém precisa se submeter a ninguém. Estamos em concordância. Mas se eu olho e digo que é azul, você olha e diz que é verde, alguém vai ter que ceder para chegar a uma conclusão. Mas a gente não ficar brigando, é azul, é verde, é azul, é verde, é azul, é verde. Aparece um terceiro dizendo, não, é amarela. Não, alguém vai ter que se submeter nessa história. Então é justamente nesse momento em que alguém precisa ter maturidade. E maturidade é o fruto disso que nós estamos lendo aqui em Efésios 4. A gente ouve o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre, com que objetivo? Que a gente cresça. Que a gente cresça até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Você veja que o Paulo está usando aqui termos diferentes para falar da mesma coisa. Até que todos, nós precisamos de passar por esse processo de crescimento, de amadurecimento, até que todos cheguemos à unidade da fé, até que todos nós cheguemos a um conhecimento mais profundo do conhecimento de Jesus, o Filho de Deus, até que nós atinjamos um estado de pessoa madura, não mais de bebê espiritual, não mais de um menino espiritual, não mais de uma criança espiritual, mas de um homem e uma mulher espiritual, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Quer dizer, ele termina aqui essa sequência dizendo: o padrão não é o apóstolo Paulo, o padrão não é o apóstolo João, o padrão não é o apóstolo Pedro, o padrão é o próprio Jesus Cristo. É na direção dele que o Pai quer nos levar.
E ele continua no versículo 14 e diz que isso precisa acontecer para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado por outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, seguindo a verdade, não pela verdade, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação desse mesmo corpo, o corpo de Cristo, em amor. Então, gente, a palavra de Deus ela deixa muito claro para nós aqui que há uma necessidade. Há uma necessidade de que o homem que vem ao mundo com a velha natureza adâmica, que vem ao mundo com a natureza pecaminosa, há uma necessidade de que ele nasça de novo. É necessário não simplesmente mudar de religião. Eu era ateu. A minha religião qual era? Era o ateísmo. O ateísmo é uma religião. Tem gente que pensa que está livre da religião porque se diz ateu. Mas o ateísmo é uma religião. Aonde? Quem é o Deus do ateísmo? É o ser humano. É o homem. Então eu era ateu. Mas agora eu sou da igreja. Ou eu era católico e agora eu sou evangélico. Eu era espírita, agora sou evangélico. Eu era de uma religião oriental, agora sou evangélico. Nascer de novo é muito mais do que isso. Vai muito mais longe do que isso. Há pessoas que frequentam igrejas evangélicas, mas o que elas ouvem é tão raso, tão superficial, que elas continuam simplesmente numa religião, mas não saíram dessa dimensão e não nasceram ainda de novo. E Jesus deixa claro, é necessário que nós nasçamos de novo. É preciso nascer de novo, é preciso haver entre nós um novo nascimento. Quando você vai a João no capítulo 3, dos versículos 3 ao 7, diz aqui, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, e ele era um dos principais dos judeus. Nicodemos era inclusive parte do Sinédrio. Diz aqui que este, de noite, foi até Jesus, foi tentar ter uma conversa com Jesus e chegou lá dizendo, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então Nicodemos já chegou com uma espécie de tentativa de quebrar o gelo, trazendo alguns elogios para Jesus, sobre Jesus, a respeito de Jesus. Ele começa chamando Jesus de Rabi, mestre, rabino. Ele não chegou dizendo, seu Jesus. Não, Rabi, mestre. Ele já dá um título para Jesus. Nós sabemos que o Senhor é mestre, vindo não de qualquer canto, mas da parte de Deus. Olha bem o que Nicodemos está dizendo. E sabemos disso porque ninguém pode fazer esses sinais, essas coisas, e maravilhas, e milagres, e curas, e etc., que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Nada do que ele disse aqui estava errado ou era mentira. Ele não disse nenhuma bobagem aqui. Nada do que Nicodemos disse aqui, alguém poderia dizer, falou um monte de besteira. Não, tudo que ele falou aqui está absolutamente correto, mas olha só a resposta de Jesus. Nicodemos, em verdade, eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode sequer visualizar o reino de Deus. Deu um nó na cabeça de Nicodemos. Primeiro porque ninguém antes de Jesus, entre todos os profetas, Isaías, Jeremias,
o próprio Moisés, entre todos os profetas que vieram antes, incluindo João Batista, que Jesus considerou como o maior entre todos os profetas do Antigo Testamento, nenhum deles trouxe esse conceito, o novo nascimento. E Jesus joga essa espécie de granada no colo de Nicodemos, dizendo: Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode nem ver o reino de Deus. E aí Nicodemos perguntou: como é que pode um homem nascer sendo velho? Será que ele pode voltar para o ventre materno e nascer uma segunda vez? E Jesus respondeu: em verdade eu te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus já dá uma dica aqui sobre o novo nascimento. O novo nascimento é, em essência, um movimento do Espírito de Deus que nos transforma de dentro para fora. Não é uma simples opção de sair da religião A para abraçar a religião B. Não é um simples movimento de deixar de ser católico para ser evangélico, deixar de ser isso ou aquilo para ser evangélico, deixar de ser ateu para ser evangélico. É algo que vai além disso. É necessário nascer de novo. E esse movimento é um movimento causado, realizado pela ação do Espírito Santo de Deus. O que é nascido da carne, Nicodemos, é carne. E o que é nascido do Espírito é espírito. Eu não estou falando de você voltar para o ventre da sua mãe. Eu estou falando de você nascer de novo a partir do teu espírito, da ação do Espírito Santo em você. Então não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. Jesus introduz aqui um conceito que é absolutamente pertinente à nova aliança. Nunca ninguém falou a respeito disso anteriormente. E Jesus coloca o novo nascimento não como algo opcional, mas como um fundamento, a partir do qual a genuína vida cristã passa a ter início. Novo nascimento, nascer de novo, não é um evento físico, mas é um evento espiritual. O ser humano nasce com uma natureza, que é a natureza pecaminosa, herdada de Adão. Então nós nascemos, fisicamente falando, no lado natural, nós nascemos na imagem e semelhança de Adão. Mas nós fomos criados para sermos imagem e semelhança de Deus. Quando Deus cria o homem, Ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não havia outro padrão para Deus olhar e dizer: vamos fazer a imagem e semelhança dos anjos, vamos fazer a imagem e semelhança do arcanjo Miguel. Não, vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Mas o homem perdeu essa imagem e semelhança quando o pecado entrou. Quando Adão e Eva entraram, caíram no canto da serpente. Quando eles deram ouvidos. E o pecado deles não foi comer esse ou aquele fruto, foi a desobediência àquilo que Deus havia dito: não comam dessa árvore. Vocês podem comer de qualquer outra, mas dessa não comam. E por causa dessa desobediência, entrou o pecado no mundo. E agora, a partir de então, os filhos de Adão, Caim, Abel, Sete e todos os outros que vieram depois, nasceram com essa natureza, herdaram essa natureza, a natureza pecaminosa, que continua acontecendo em cada ser humano que nasce sobre a face da terra. O novo nascimento fala de uma troca de natureza. A natureza pecaminosa é trocada agora pela natureza do próprio Deus. Você que está entendendo que quando eu digo isso, mudança de uma natureza, da essência, no seu espírito, Deus remove através do novo nascimento, Ele remove a natureza pecaminosa e bota agora em você a natureza dele mesmo. Deus que é santo, justo, perfeito, todo-poderoso, inerrante, Ele pega a natureza dele e coloca agora em você. Mas antes Ele removeu a natureza que fazia de você um pobre e miserável pecador. Por isso
hoje é uma incoerência, um absurdo teológico, alguém olhar para você e julgar você apenas por ações que você possa ter e dizer, não, nós somos e você é um pobre miserável pecador, salvo pela graça. Não existe uma duplicidade de natureza em mim ou em você que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Nós não temos duas naturezas. Nós temos a natureza agora do próprio Deus. A natureza pecaminosa, ela foi removida. Mas essa natureza que habita em nós, ela precisa agora se tornar algo prático, consciente. Eu sou santo, mas eu agora preciso aprender a viver em santidade. Eu sou perfeito. A Bíblia diz, em Cristo vocês estão aperfeiçoados, perfeitos. E no meu espírito eu sou perfeito. Eu agora preciso aprender a vivenciar essa perfeição. E tudo isso é um processo de crescimento e amadurecimento que vai acontecendo mediante o ouvir da palavra da graça, a palavra da fé, o ouvir da verdade. Não é uma questão de ouvir mensagens positivas que me animem. Eu saio da igreja animado porque o pastor pregou uma mensagem que praticamente foi uma palestra coach e ele me encorajou a não desanimar e tal. Isso é muito bom, porque o convite bíblico é não desanime. O convite bíblico é persevere. Mas Deus já deu errado, mas Deus vai abrir portas para dar certo. Se o justo cai 7 vezes, o Senhor lhe coloca de pé. Mas a essência por detrás disso não é simplesmente algo que eu faço, porque o pastor disse 7 passos que eu preciso dar para essa vida vitoriosa que ele pregou. Não, eu preciso de mais do que 7 passos. Eu preciso de ser transformado na imagem e semelhança de Jesus. Quanto mais semelhante a Ele eu for, mais vitoriosa a minha vida será. É quando eu me assemelho a Jesus, e quanto mais eu me assemelho a Ele, que eu paro de correr atrás das bênçãos, e agora as bênçãos correm atrás de mim. Bondade e misericórdia, atrás delas correrei, todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia me seguirão. Você entende que quando você prospera, Deus está mostrando que Ele é bom? É uma demonstração da bondade de Deus. Você entende que quando você experimenta cura, isso é uma demonstração da bondade de Deus na sua vida? Você entende que quando Deus restaura o seu casamento, restaura a sua família, isso é uma demonstração da bondade e da graça de Deus? E é interessante porque a gente lê o Salmo 23, vendo lá, a bondade e misericórdia, a gente pensa na misericórdia e faz um conceito meio esquisito sobre misericórdia, mas a palavra que está lá no hebraico é hesed. E hesed também pode ser traduzido como graça. A bondade e a graça me seguirão, e graça é favor imerecido. Já não tem nada a ver com as minhas obras, já não tem nada a ver com o que eu faço, tem a ver com quem eu sou. Não tem a ver com quem eu fui, tem a ver com quem agora eu sou. Não tem a ver com como eu era antes, tem a ver agora com quem habita em mim, que é o Espírito de Deus, que é o próprio Jesus, porque agora Ele está em mim e eu estou nele. Tem a ver com uma transformação de mentalidade, metanoia. Eu já não valorizo as coisas desse mundo como valorizava. Cara, eu já não tenho mais apego às coisas materiais, porque o Espírito de Deus fez de mim uma pessoa generosa. Cara, não sei se você já está sabendo disso, mas no mês de julho do ano que vem, está programada a nossa conferência, que era anual, agora é bianual, mas enfim, está programada a nossa conferência. A gente e não foi nem eu, foi o pastor Reinaldo lá de Atlanta. Ele deu um chute na bola e ele conseguiu fazer o gol sem querer. Fez um golaço. Ele convidou o pastor Creflodola para estar aqui com a gente. Quem é o pastor Creflodola? Creflodola é simplesmente um pastor que é uma das vozes mais relevantes sobre a graça no mundo hoje. Uma igreja gigante em Atlanta. Todos nós aqui, os pastores, já visitamos lá e tal. E quando a gente vai a Atlanta,
A igreja de Atlanta só tem culto domingo à noite. Então no domingo de manhã a gente vai ao culto na igreja dele. E é uma igreja basicamente de pessoas negras, num bairro muito pobre, mas que prosperou demais depois da instalação daquela igreja lá. E a igreja é extremamente próspera. E aí eu me lembro de uma oportunidade em que a plataforma dele é em forma de uma escada. E ele de vez em quando está pregando e ele começa a descer os degraus. Às vezes ele vai até lá embaixo, às vezes ele para no meio. Numa dessas ele estava descendo, parou no meio. Ele estava pregando, ele parou e chamou a esposa. Aí ele cochichou alguma coisa no ouvido da esposa. A esposa fez assim que sim e voltou para o lugar. Ele apontou para uma senhora que estava numa das filas da igreja e disse: minha irmã, vem cá. A senhora ficou assim meio surpresa, mas levantou e foi. E ele perguntou: Deus me falou que a irmã está passando por um período financeiro extremamente complicado. É isso mesmo? Ela começou a chorar e disse: é verdade, eu não sei qual era o problema, mas ela estava passando por algum aperto. Ele meteu a mão no bolso, pegou uma chave, entregou na mão dela e disse: isso aqui é o meu Porsche, é seu. A mulher deu uma volta olímpica na igreja correndo. Ela ficou alucinada. Mas você consegue entender que o espírito do mundo diz para você: meu irmão, você doaria um Fusca, mas um Porsche você não dá. Mas o espírito da generosidade diz: aquele que te deu o Porsche pode te dar 2, 3 ou 4. E quando você semeia, alguma coisa extraordinária acontece, porque é princípio do reino. Mas você só consegue exercitar esse tipo de generosidade se o Espírito Santo estiver no processo de transformação interior, fazendo de você uma pessoa desapegada das coisas materiais. Porque enquanto você é você mesmo, enquanto você é mais do que ele, você se agarra com o Porsche. Mas quando você diminui e ele cresce, o Porsche já perde a importância que ele tinha até então. E outras coisas perdem o valor quando você começa a entender como funciona o reino, como funciona Jesus, como Deus faz quando Ele olha para você e Ele vê que você cresceu. Não é que Deus agora ame mais você do que amava antes, mas Deus olha para você e vê que você cresceu em maturidade. E que se então você prosperar, você não vai ficar agarrado com a grana e vai parar de vir à igreja. Porque agora você só tem tempo para andar no seu barco à vela, na sua lancha, para ir fim de semana para sua casa de campo ou para sua casa de praia. Eu já vi muito pastor dizendo isso: eu não oro pela prosperidade dos meus irmãos da igreja, porque se eles começarem a prosperar, vão se afastar de Deus e vão se agarrar com o dinheiro. Mas isso é fruto de carnalidade, e carnalidade é fruto de imaturidade. Então, se eu tenho medo de orar pelas pessoas, porque se elas prosperarem vão deixar de vir à igreja, é porque eu estou dizendo: a minha igreja é uma igreja que é um grande berçário espiritual, e são bebês que precisam ainda só de mamadeira, só do leitinho, porque se eu começar a dar alimento sólido, eles vão meter o pé, vão sumir. E é preciso que a gente entenda. A questão aqui, colocada pelo Espírito de Deus para nós, não é: o Senhor quer te ver pobre, para que você não fique apegado às coisas do mundo. Não. O Senhor quer que você não se apegue às coisas do mundo, para que, fazendo Ele que você prospere, você não deixe que agora, em vez de você ser o senhor do dinheiro, o dinheiro se torne o seu senhor. Você consegue entender que Jesus tinha dinheiro ao ponto de ter alguém que era o administrador da bolsa? Tinha alguém, Jesus, ele nem pegava no dinheiro. Ele tinha um administrador. E o pior, o administrador era Judas. E a Bíblia diz, João diz, que Judas tirava daquela grana. Roubava. Você não vê um capítulo onde Jesus chega para Judas e diz: hoje eu vou te desmascarar, seu sem vergonha.
As câmeras pegaram você com a mão na sacola. Está filmado e registrado. Botei os anjos para filmar. Não, Jesus nunca se preocupou. E pelo contrário, ele manda 70 discípulos 2 a 2. E eles vão. E Jesus dá algumas instruções para eles. Quando eles voltam, uma das instruções foi: não levem dinheiro, não levem sacola, não levem nada. Tudo vai ser suprido na caminhada. Quando eles voltam, Jesus pergunta: me diga uma coisa, vocês nessa empreitada faltou alguma coisa? E a resposta foi unânime, eles disseram: não faltou nada. E Jesus disse: eu bem que via Satanás caindo como uma rocha, como uma pedra se esborrachando. Há pessoas que pensam que Jesus falou isso com uma cara carrancuda. Eu bem que via Satanás. Mas parece uma coisa incoerente, Jesus falando sobre o diabo, quando na verdade os discípulos estão dando testemunho. Eu posso imaginar aquela cena, Jesus dando uma risada. Eu bem que sabia que o diabo não ia ter vitória sobre isso. Vocês partiram e o Espírito de Deus supriu tudo que vocês precisavam. E o diabo foi envergonhado. E quando você prospera, o Espírito Santo é glorificado, o diabo é envergonhado. Mas eu não posso prosperar com o olho na prosperidade. Eu tenho que prosperar com o olho em Jesus. Eu não posso receber o Porsche com o olho no Porsche. Deus pode me dar Porsche, Mercedes, o carro que Ele quiser. Mas eu não posso estar olhando para as coisas e valorizando as coisas mais do que eu valorizo o reino, Jesus. Mas isso só vai acontecer, não é se eu aprender aqui, mas é se eu receber uma revelação aqui. E não é simplesmente eu vou me tornar semelhante, é eu quero ser semelhante a Jesus. Deus não vai te dar uma chave de braço, Deus não vai te obrigar a nada. Ele te faz um convite. Você permite que eu toque no seu coração? Você permite que eu toque na sua vida? Você permite que eu remova certas coisas que estão sendo uma atrapalhação para o seu progresso espiritual, para acrescentar outras que serão para o teu progresso e para o teu crescimento? Ah, pastor, depois que eu me batizei, parece que o inferno abriu as portas. Não, o inferno não abriu as portas coisa nenhuma. Deus está removendo certas coisas que vão atrapalhar o teu crescimento para acrescentar outras maiores e melhores que vão te levar para se tornar cada vez mais semelhante a Jesus. Então eu queria convidar você, curva a sua cabeça. Eu queria convidar você para que nós buscássemos não simplesmente um entendimento, mas revelação a respeito da transformação que Deus pode e quer fazer na nossa vida. Sabe, é uma música do Bené que diz exatamente isso: transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Transforma-me. Mas deixa eu te dizer uma coisa importante aqui. Uma ferramenta poderosa que a igreja tem, que é uma ferramenta de transformação, é o louvor e a adoração. Existe um salmo ou dois, o Salmo 115 e o 135, dizem a mesma coisa. Eles dizem: os ídolos das nações, eles têm pés e não andam, têm boca e não falam, têm mãos e não apalpam. E ele diz: tornam-se semelhantes a eles todos aqueles que os fazem e aqueles que os adoram. O princípio aqui é: aonde você coloca a sua visão, a sua atenção, você se torna um semelhante. Foque em Jesus. E por isso há um convite: olhando firmemente, atentamente para o autor e consumador da nossa fé. Isso é repetido na Bíblia de formas diferentes. Paulo fala aos Coríntios dizendo: e todos nós, contemplando ao Senhor, ou seja, olhando atentamente para Ele, somos transformados pela ação do Espírito de glória em glória, de fé em fé, na própria imagem do Espírito. Aonde a gente foca a nossa atenção, a gente é transformado. E quando a gente louva e adora, a gente está contemplando a Deus. Você sabe o que é mais eficaz? Você levantar as mãos
para adorar a Deus do que dar uma palavra de repreensão para um espírito diabólico? Sabia disso? A Bíblia fala que um espírito maligno tomava Saul e Saul ficava irreconhecível. Ele ficava irracível, ele ficava mal-humorado, ele ficava deprimido, ele ficava angustiado, ele ao ponto de jogar pedras e lanças em pessoas que vinham trazer até comida para ele. Aí mandaram chamar Davi. E vem Davi, pastorzinho, com uma harpa, e começa a tocar, a cantar e a adorar a Deus. A Bíblia diz que quando Davi começava a adorar, o espírito maligno que atormentava Saul, metia o pé e saía fora. É mais eficaz você ser liberto pela adoração do que pelo grito de um pastor dizendo: sai, em nome de Jesus. Isso tem validade? Claro que tem. Mas o que é mais eficaz? O meu berro mandando sair, ou a minha adoração que faz com que o Espírito Santo prevaleça e os demônios não suportem e fujam? Curva a sua cabeça então e cante junto com a gente em adoração e pedindo em oração a Deus nessa oração em forma de música: Senhor, transforma-me, transforma-me. Todos nós precisamos de transformação, uns mais, outros menos. Alguns em uma área da vida, outros em outro setor qualquer. Mas todos nós, incluindo a mim, cada um de nós precisa de algum grau de transformação. E é para isso que Jesus veio, para transformar a nossa vida da água para o vinho. Aleluia. Senhor, eu quero mais te conhecer. Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar, ouvir tua voz e te obedecer. Diga mais uma vez: Senhor, eu quero te conhecer. Senhor, eu quero mais te conhecer. Oh, Senhor, Senhor, eu quero mais te entender. A tua face eu quero contemplar, ouvir tua voz e te obedecer. abre os meus olhos, Senhor. Abra os meus olhos com a tua luz. Toca o meu coração com teu amor. Dá-me entendimento Senhor, dá-me entendimento da tua da palavra. Espírito, vem inundar meu ser. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Aleluia. Eu disse aqui para nós que todos nós precisamos de transformação. Mas eu entendo que há pessoas que talvez precisem de algo muito poderoso e potente da parte de Deus. E se você reconhece isso, talvez até você diga: pastor, eu estou entendendo aqui que na verdade eu preciso nascer de novo. Eu já frequento a igreja há algum tempo, já frequentei a igreja A, B, C, agora estou frequentando a nova. Mas eu estou entendendo aqui que eu preciso, na verdade, não é de mudar de igreja, o que eu preciso é nascer de novo. E se esse é o seu entendimento, se você tem esse entendimento hoje no seu coração, não importa se você é um visitante e se diz: não, mas eu sou católico. O católico precisa nascer de novo. O espírita precisa nascer de novo. O frequentador das religiões afro precisam nascer de novo. O evangélico precisa nascer de novo. O ser humano precisa nascer de novo. Nós estamos vivendo numa sociedade doente,
Exatamente porque a velha natureza se manifesta cada vez mais, de modo mais intenso, na vida das pessoas, em especial dos jovens. E qual é a resposta e solução? Jesus é a resposta, Jesus é a solução, o novo nascimento é a saída. E se você reconhece isso, eu quero convidar você para tomar uma atitude de coragem e vir aqui para frente para a gente orar e cantar junto, para a gente adorar a Deus junto, para deixar o Espírito Santo fazer esse processo na sua vida de maneira milagrosa. Há alguém aqui que reconhece: pastor, eu nunca tomei essa decisão ou esse entendimento do novo nascimento, e eu quero o novo nascimento. Eu não quero mudança de religião, eu não quero mais ou menos daquilo, eu não quero simplesmente a prosperidade, eu não quero simplesmente a cura, eu quero, antes de mais nada, o novo nascimento. As outras coisas serão acrescentadas. Se há alguém aqui, você pode fazer um sinal com a sua mão. Amém. Vem aqui, vem cá, chega aqui perto. Isso é um ato de coragem, cara. Isso é um ato de coragem. Sabe, se há mais alguém, sai do seu lugar, vem aqui. Talvez ela tenha dado o start, talvez ela tenha dado o movimento que você diz assim: caramba, se ela pode ir, eu posso ir também. Se ela teve coragem para isso, eu também vou. Se ela teve coragem, eu também vou ter. E eu quero orar pela sua vida. Nós queremos juntos orar com você, orar por você, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós estamos orando por transformações de forma poderosa, profunda, radical. Não simplesmente de comportamento, mas muito mais do que isso. Transformação no espírito, transformação de caráter. Há talvez aqui pessoas reconhecendo o seu pecado. Há pessoas aqui talvez reconhecendo a sua necessidade, porque a vida não progride. Há pessoas aqui que talvez estejam envolvidas em pecado, mas talvez outras estejam simplesmente com a vida empacada. Mas o teu Espírito Santo pode trazer transformação e mudança. Em nome de Jesus. Você que está aqui à frente, eu estou vendo que há alguns pastores que estão aqui orando. Deixa eu pedir: Carlos, Leandro, vem cá ajudar a gente. Vamos orar aqui, está faltando. A gente está com muita gente aqui na frente, precisa de mais pessoas. Tem mais gente chegando. Aleluia. Bianca, pode vir, vem cá. Vem cá, William, ajuda a gente aqui. Aleluia. Amém. Mário, Bruna, vem cá, ajuda a gente aqui. Vamos impor as mãos sobre essa galera. Vamos orar. Ainda tem gente chegando. Procure alguém que de repente está sozinho, está sem ninguém. Ore com essa pessoa. Se precisar, a gente chama mais pessoas aqui para orar, para ajudar, para auxiliar. Mas a gente quer orar com você. A gente quer ser agora família. A família que ora junto, a família que intercede, a família que olha com um olhar de amor, misericórdia, graça, que não está aqui para te condenar por absolutamente, que nem quer saber por que você veio aqui à frente. A gente só quer orar por você. A gente só quer declarar o amor de Deus, o poder de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Enquanto você está recebendo essa oração, levante você a sua voz. Vamos todos ficar de pé. Levante a sua voz. E ainda que você não tenha vindo aqui à frente, todos nós, eu já disse, precisamos de transformação. Então você que está aqui à frente, continue junto com essa pessoa que está orando com você. Isso aí, Ana, vem cá, ajuda a gente. Aleluia. Aleluia. Diga isso: eu quero ser semelhante a ti, Jesus. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me. Eu quero ser semelhante a ti. Enquanto eu te adoro, transforma-me.
Pai, começa em cada um de nós. Desde aqui à frente, desde a plataforma, nós, os músicos, cantores, as pessoas que estão aqui à frente, cada pessoa, em cada banco, em cada cadeira, que nós soframos, ó Deus, a ação do Teu Espírito Santo, a ação doce, poderosa do Teu Espírito Santo, para que nós não saímos daqui, nenhum de nós, do mesmo modo que a gente entrou, mas que a gente saia podendo afirmar: eu tive uma experiência com Deus. Aleluia. Pai, nós nos rendemos a Ti. Nós nos colocamos diante de Ti em humildade. Nós nos humilhamos diante de Ti para reconhecer: precisamos de Ti. Muito obrigado porque o Senhor dá a cada um de nós inteligência, criatividade, força física, capacidade de trabalho, mas tudo isso sem você é um esforço desgastante que nos leva ao estresse, que nos leva ao burnout. E nós queremos sair daqui com a certeza e a convicção de que todas as bênçãos que o Senhor concedeu a nós serão usadas para a honra e glória do nome de Jesus. E nós saímos daqui nessa manhã crendo: há algo sobrenatural da parte do Espírito Santo que trabalhou no meu espírito. Você pode não saber definir, você pode não saber expressar em palavras, mas há algo sobrenatural de Deus acontecendo no teu coração, que vai provocar em você libertação, cura, restauração. Há pessoas aqui sendo libertas aqui e agora do mau hábito de consultar a internet para assistir pornografia. Há pessoas aqui sendo libertas agora de outros maus hábitos. Há pessoas sendo libertas aqui agora de coisas relacionadas à vida sexual. Há pessoas sendo libertas aqui de maus hábitos que têm prejudicado o relacionamento de marido com esposa e dos pais com os filhos. Há pessoas aqui sendo transformadas aqui e agora da água para o vinho, pela ação sobrenatural do Espírito Santo. Não importa se você está aqui na frente ou se você está lá atrás, no último banco, lá no canto mais escuro desse salão, o Espírito Santo está disponível para agir e transformar, para que você saia daqui absolutamente consciente, crente de que houve algo sobrenatural no teu espírito. Ouça bem o que eu quero te falar. Muitas vezes, quando o Espírito Santo toca na nossa vida, existem até reações físicas. Tem gente que chora, tem gente que ri, tem gente que sente frio, tem gente que sente calor, tem gente que treme. Mas algumas vezes a gente não sente nada. Mas não é por aquilo que a gente sente, é por aquilo que a gente crê. Não importa se você veio aqui, esteja aqui na frente ou esteja lá atrás, se você sentiu ou deixou de sentir. O importante é que você saia daqui crendo. Hoje o Espírito Santo tocou na minha vida e alguma coisa mudou, e eu vou ver o efeito disso. Talvez não sentindo algo, mas amanhã vai haver oportunidades onde o efeito vai se manifestar. Na terça-feira, na quarta, na quinta, nos dias da sequência da semana, eu vou poder testemunhar a ação de uma transformação sobrenatural que ocorreu aqui dentro. Você vai poder testemunhar isso. Você vai testemunhar isso. Você vai perceber isso. Você vai ver isso. Você vai ver isso na tua vida. Não é uma questão assim: poxa, eu fui lá na frente, pensei que eu ia sentir um calor, que eu ia tremer, que eu ia até cair. Você não precisa cair nem tremer. Você vai ver durante a semana o efeito dessa oração que você recebeu aqui. Você vai poder testemunhar a mudança que houve. Depressão está saindo aqui agora em nome de Jesus. Medo do futuro está saindo, porque a tua vida está nas mãos de Deus. O medo está saindo aqui agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode levantar as suas mãos e dar graças a Deus. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito Santo que habita no meu coração
e que me chama para esse processo de transformação, para que eu seja a cada dia mais e mais semelhante ao meu Senhor Jesus, em pensamentos, em palavras e em ações. E todo o povo de Deus que crê, diga amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Amém! Aleluia! Amém!